Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Salmo capítulo 20, verso 1 ao verso 2. Que a mão do Eterno esteja sobre sua vida nessa manhã. Que este seja um dia de bênção para a tua vida. E cada um de nós nessa manhã possamos sentir a companhia do Eterno ao nosso lado. E que as bênçãos dele possam cair de uma forma torrencial sobre cada um de nós. O salmista Davi, no Salmo capítulo 20, verso 1 ao verso 2, ele fala e deixa bem claro para nós, aqui é um clamor do salmista Davi: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro. E é o que nós esperamos, é o que nós aguardamos, é a nossa crença, é a nossa confiança na manutenção, na providência do nosso Deus sobre a nossa vida. Nós estamos estudando o livro fantástico do livro de Gênesis. É um livro que nos coloca em memória como que o povo de Deus surgiu sob a face dessa terra. Como de uma forma providencial Deus conduziu o seu povo aqui nessa terra para se estabelecer no Egito e se tornar uma grande nação para que pudesse representar o nome de Deus. E eu quero convidar você então, nesse momento, a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 38, o verso 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Moisés ele tem uma preocupação nesse momento em dar uma pausa sobre a história da vida de José. Enquanto José estava no Egito como escravo, trabalhando excessivamente, os seus irmãos viviam aqui em Canaã. Moisés faz uma pausa para relatar a vida dos seus irmãos que estavam aqui, contando a maneira como é que eles estavam vivendo e também estavam se desenvolvendo. E nós podemos ver que Judá especificamente é mencionado por Moisés. E Moisés declara que Judá ele se aliou com os povos daquela terra. E ele começa a colocar em detalhes que Judá se apartou da família de Jacó e se uniu a um homem daquela terra chamado Adulão, na cidade de Cananeia, onde ficava a alguns quilômetros de Hebrom. E naquele lugar ele conheceu uma mulher chamada Sua, e tomou a filha de Sua e teve filhos com ela, como nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 38, do verso 2 ao verso 5 e ao verso 12. Isso quer dizer que Judá não apenas se separou geograficamente, mas também se uniu aos povos e às mulheres daquela terra que eram pessoas pagãs. O Antigo Testamento está repleto de orientações divinas, Deus orientando o seu povo com cuidado para que esse povo não se envolvesse com pessoas que não tivessem o compromisso com a aliança abraâmica. Deus não queria que eles vivessem unidos com povos que fossem idólatras ou pagãos, mas Judá, renegando os ensinamentos bíblicos patriarcais, se une ao povo pagão da cidade de Cananeia. O capítulo 38 é um capítulo que nos apresenta o risco onde os filhos de Abraão estavam próximos de serem assimilados pelo povo pagão daquele período. Contudo, José estava no Egito, como escravo, servindo a Potifar. Mas nesses pontos nós podemos ver a mão de Deus. Porque, por um lado, o Egito se tornou uma terra da segregação para a família de Jacó. Mas, por um outro lado, a terra do Egito também se tornou o local onde Deus preservou a identidade do povo dele, levando a se tornar uma grande nação. O texto bíblico, no capítulo 38, do verso 6 ao verso 11, nos diz que Judá providenciou uma esposa para seu filho mais velho. O nome dessa esposa era Tamar. Mas acontece que a Bíblia declara que era um homem mau diante dos olhos do Senhor e dos homens dessa terra. E Deus então não permitiu que vivesse por muito tempo. E Tamar se tornou uma senhora viúva. Só que a lei do levirato daquele período declarava que o irmão mais velho, após a morte
de Er deveria se casar com Tamar. E o irmão mais velho, o nome dele era Onã. E Onã se casou com Tamar. Acontece que Onã estava preocupado com a primogenitura, porque após a morte de Er, quem seria o filho primogênito, receberia toda a bênção e a herança, seria Onã. Mas se ele gerasse filho com Tamar nessa união, o filho que fosse gerado dessa união com Tamar seria o primogênito e ele iria receber toda a herança. Com medo de que isso pudesse acontecer, Onã agora, toda vez que ele tinha envolvimento sexual com Tamar, ele deixava o seu sêmen cair no chão. E essa ação era má aos olhos do Senhor. Era uma ação egoísta, era uma ação pervertida. Ele estava apenas preocupado nos seus desejos, mas não estava preocupado na descendência de Er. E como os olhos do Senhor estavam voltados para a face dessa terra, o livro de Gênesis, no capítulo 38, no verso 10, diz o seguinte: isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Os olhos do Senhor estão sob a face dessa terra. Deus observa cada passo dos seres humanos que se encontram sob a face dessa terra. É claro que quando falo sobre essas questões, não há uma necessidade para que nós possamos temer a esse Deus, porque Ele é extremamente misericordioso, compassivo, complacente, mas é um Deus justo. Ele não permite que alguém viva ou sofra a injustiça sem que Ele possa fazer a justiça. Portanto, ao olhar para a vida de Onã e vendo a perversidade do coração de Onã, o Senhor não permitiu que Onã vivesse por muito tempo. Na verdade, Judá sabia que ele agora tinha apenas um filho chamado Selá, e esse era o filho mais novo. Mas Judá estava temeroso porque todos os seus dois primeiros filhos, tanto Er quanto Onã, morreram. Ele temeu que mais uma vez, ao entregar o seu filho Selá para se casar com Tamar, ele também viesse a óbito. E com medo de que Selá morresse, ele prometeu, dizendo a Tamar que lhe entregaria o filho, mas isso não aconteceu. Agora, a viúva, que estava rotulada a viver na miséria, sem descendente, estava desamparada, porque a lei do levirato era uma lei da previdência daquele período. Uma mulher que perdia o seu esposo, o seu irmão mais velho, casaria-se com ela para que ela não morresse de fome, porque todos os bens, a riqueza, era de propriedade do seu esposo. Ela era uma pessoa com vida, apenas com a responsabilidade de dar a descendência, gerar filhos. E era dessa forma que a sociedade daquela época via as mulheres, diferente da visão de Deus para com a mulher. Embora a sociedade visse a mulher dessa forma, vale a pena ressaltar nessa manhã que não é essa a visão de Deus quando se deparava com uma mulher aqui nessa terra. Por diversas vezes e por diversos momentos nós nos deparamos com Jesus Cristo conversando com uma mulher, dando atenção, cumprindo o seu propósito de ser salvador tanto para um homem como para uma mulher. E aqui no capítulo 38 do livro de Gênesis nós podemos ver que os olhos de Deus estavam sobre a vida de Tamar. No capítulo 38, verso 12 ao verso 23, nós podemos ver que Tamar monta uma estratégia. Ela sabia que Judá não iria mais conceder o seu filho Selá para se casar com ela. E ela sabia que naquele período havia algumas festivais pagãs que aconteciam, e aqui fica evidente que Judá se envolvia com essas pessoas. Judá, como era pastor, ele estava acostumado a participar desses festivais. Era uma festa onde os pastores se reuniam para o crescimento do seu rebanho. E Judá, um dia, indo em direção a uma dessas festas, Tamar se vestiu de prostituta e se colocou numa encruzilhada, porque ela sabia que o seu sogro passaria por ali. E quando Judá estava passando por aquela encruzilhada, Tamar seduz a Judá. Judá cede àquela tentação e se envolve com ela. Mas antes do envolvimento, Tamar fala para Judá que ele deveria pagar o preço para ficar com ela. E Judá promete depois, então, daquele encontro, enviar o pagamento.
Só que Tamar fala que ele deveria dar uma prova de que de fato ele iria enviar o pagamento. E o que ela estava lhe pedindo era o selo, o seu cordão e o seu cajado. O selo naquele período era um instrumento nas mãos de um senhor onde ele selava um compromisso. Tinha completa validade. Era como um carimbo num cartório. Era uma autenticidade de um juiz. Isso fazia com que, de fato, as pessoas, quando vissem o selo, reconhecessem quem era o dono daquele selo. E Judá agora, depois daquele envolvimento, ao passar 9 meses, Judá reconhece que ela está grávida e daria luz a uma criança. Só que a notícia chega aos ouvidos de Judá. E quando Judá sabe que a sua nora estava viúva, sem um marido e estava grávida, a lei daquele período dizia que ele deveria levá-la a um juiz e apedrejá-la, levá-la à morte, porque ela tinha se envolvido num ato de adultério. Mas acontece no momento em que Tamar estava sendo julgada, ela apresenta o cajado, o cordão e o selo do pai da sua criança. É quando Judá reconhece e admite que Tamar tinha sido mais justa do que ela, porque ele tinha se esquecido de enviar o seu filho Selá para se casar com Tamar, para lhe dar descendência. Ele sabia perfeitamente das leis daquele período, e ele sabia que Tamar estava completamente desprotegida, desamparada. Diante dessa situação, meus amigos, nós podemos ver que Tamar dá à luz a filhos gêmeos. Acontece que no momento em que Tamar estava para dar à luz às crianças, o filho mais velho seria o primeiro, porque eram gêmeos que estava saindo do ventre da sua mãe. A parteira amarrou um laço no seu braço. Só que esse filho encolheu o braço. E o outro filho que estava no ventre de Tamar, ele acabou nascendo. E esse filho foi chamado de Pérez. E o filho que tinha um laço nas mãos, que no momento do nascimento ele colocou o braço para fora, ele foi dado o nome de Zera, como nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 38, verso 27 ao verso 30. O que vale a pena nós nos apegarmos nessa manhã é que Pérez é o primogênito de Tamar, fruto de uma relação imoral que acabou sendo contado na genealogia de Jesus Cristo. Ele entrou na linhagem messiânica sendo um ancestral do rei Davi, através de Boaz, o marido de Ruth, como nós encontramos no livro de Ruth, capítulo 4, verso 18 ao verso 22. Assim, Gênesis 38 nos lembra que os propósitos divinos de Deus não podem ser frustrados devido às imperfeições humanas. Deus cumpre com o seu propósito. O que eu e você, nessa manhã, nós precisamos fazer é termos a certeza que o nosso Deus é um Deus de extrema misericórdia, de extrema graça. Embora ele tenha vindo de uma família que nós podemos ver nessa manhã, envolvida no pecado, de atos pecaminosos, embora reconheçamos que Deus não se envolveu com o pecado, Jesus Cristo não se envolveu no pecado, mas Jesus Cristo vem de uma família que está completamente envolvida no pecado. Meu amigo, o que é mais belo no capítulo 38 que nós acabamos de estudar nessa manhã é porque nós podemos ver que Jesus Cristo vem de uma linhagem imperfeita. Jesus Cristo vem de uma linhagem de pecadores. Embora nós sabemos que Jesus não se envolveu em nenhum momento com o pecado, mas os seus ancestrais estavam completamente envolvidos. Eram homens e mulheres como eu e você, homens e mulheres que mancharam o seu nome na história com envolvimento com o pecado, mas ao fazerem parte da família de Jesus, nós temos esperança, porque se esses homens e essas mulheres fizeram parte da família de Jesus, eu e você também, nós podemos fazer parte da família do Senhor. Há esperança para nós, há oportunidade de salvação. O que nós precisamos fazer é continuar crendo nos méritos de Jesus Cristo, tendo a certeza que o nosso irmão mais velho na cruz do Calvário pagou todo o preço pelos nossos pecados. Hoje, o que cabe a cada um de nós é mantermos a nossa fé no Senhor, crendo que quando Ele se manifestar nas nuvens dos céus, eu e você teremos a alegria de sermos chamados pelo nosso nome para estarmos com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai,
Muito obrigado pela sua graça infinita. Muito obrigado porque o Senhor nos ama a despeito das nossas falhas. Nos permita a cada dia sermos fiéis e seguirmos os seus ensinamentos. É o nosso pedido nessa manhã, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.